pouquinho. Deixa eu tirar a transcrição. E acaba travando um pouquinho o computador. Isso. Então vamos lá. Bom, esse terceiro ciclo de cultura, tema, né? É ingresso, permanência e êxodo das mulheres na IJA, que é um tema que eu acho extremamente interessante, extremamente relevante. Pena que a gente não tem, né, mais colegas aí online, aí ao vivo, para poder conversar com a gente. Eu não fiz a parte formativa aqui, a apresentação, né, do tema, os pontos de reflexão muito extensos, porque eu queria ouvir a experiência dos colegas em relação ao tema, né? Se não for possível, né, eu encerro um pouquinho antes, a gente tenta manter o diálogo através aí do grupo do WhatsApp. Eu sei que essa é uma semana meio turbulenta, né? Teve conselho, a gente está indo para um feriado prolongado, tem que fechar nota aí, né? Principalmente dos componentes que não têm professores com aulas atribuídas, né? Mas a gente não pode perder o nosso ritmo aqui de formação. Eu estou cumprindo o calendário que foi nos passado pelo pessoal do IFAR, né? E esse terceiro encontro, então, esse é o nosso tema, ingresso e permanência das mulheres na IJA, né? Eu ainda às vezes falava no IJA, né? Falei, não, é na IJA, na Educação de Jovens e Adultos, né? E tem o pessoal que também utiliza a EJAI, né? Que inclui os idosos também. Esse videozinho aqui é da Lilia Morik Schwartz. Para quem não conhece, ela é uma historiadora bem famosa. No ano passado, ela entrou na Academia Brasileira de Letras, né? Os livros dela são muito bons. Eu deixei dois, duas referências aí dela, que é o Espetáculo das Raças, foi o primeiro livro dela que eu tive contato. Tem um livro muito bom também, que é As Barbas do Imperador, que fala sobre Dom Pedro II. E uma obra relativamente mais recente, aí, que é Brasil, uma biografia que ela escreveu com a Heloísa Starling. E é assim, é um livro, para quem é da área de história, mesmo que não é quem é de humanas no geral, mas digo até para de outros componentes, é uma leitura bem concisa sobre o que é a história do Brasil, bem atualizada, né? Para mim é um sucessor assim do História do Brasil do Boris Fausto, né? Ele é um livro mais atualizado, é um livro que trabalha com outras vertentes de história. E a Lilian Brick-Schwartz, ela ultimamente, aí, desde a época da pandemia, ela é bastante ativa nas redes sociais. Então, ela sempre traz algum tipo de discussão, trabalha muito com iconografia, né, em história. E esse foi um post que ela fez no Instagram dela, né, no Dia da Mulher, que eu acho que ela traz algumas datas, né, já que ela é historiadora, né, mas alguns pontos, alguns marcos importantes quando a gente fala das mulheres e principalmente da inclusão dessas mulheres na educação, seja lá na educação básica, no superior ou no EJA, né, na EJA, perdão. Acho que são datas importantes e ela faz esse ponto, né? Olha, como é recente, né? Essas leis dentro da Constituição, esses direitos sendo assegurados para esse grupo que, segundo o IBGE, é a maior parte da população brasileira, que são as mulheres, né? É,
Quais são os objetivos, então, da formação de hoje, né? Primeiro ponto, né? Fazer uma discussão aí sobre as especificidades do ingresso e permanência das mulheres na EJA, que tem diferença entre os gêneros, né? Principalmente as dificuldades que as mulheres têm de retomar e de conseguir concluir esses estudos. Apontar essas dificuldades de permanência, né? E falar um pouquinho sobre marcadores de gênero. E no final, né? Fomentar ou trazer a reflexão de práticas pedagógicas e estratégias para que os nossos educadores aí, nossos professores possam contribuir para a formação acadêmica dessas alunas que estão ingressando na EJA, né? Então, falar sobre... Olha, agora que eu vi que tem um erro, ó, tá? Mulheres. Sacanagem. Deixa eu arrumar. É mulheres na EJA, tá? Perdão. O, o erro de português passou. Às vezes a gente não tem ninguém para revisar o texto, né? E a correção do como fala do texto ali aqui no PowerPoint não pega alguns desses títulos, mas peço perdão, ali está escrito mulheres errado. Então esse é o nosso terceiro encontro, né, nosso terceiro círculo de cultura, né? Tá presencial, mas como falei, né, espero que um dia a gente consiga fazer presencial, mas não por enquanto, né? É o presencial online, já que são escolas aí espalhadas em 5 municípios, né? O nosso tema, então, é ingresso, permanência de êxito das mulheres na EJA. Acho que o êxito é muito importante, né? Que elas ingressem, que elas permaneçam, que elas consigam ter isso, consigam se formar, né, e sair formadas. A problematização gira em torno de que eu tenho, geralmente, né, um número maior de mulheres nos quadros de alunos da EJA, né? Claro que tem uma certa variação, né? Como não são muitas salas, mas os dados do MEC, né, que tem esse levantamento, eles apontam que eu tenho uma disparidade muito grande. Eu tenho muito mais mulheres na EJA do que homens dentro das turmas, né? Parece ser um dado interessante eu ter mais mulheres, mas eu tenho justamente mais mulheres porque eu tenho barreiras, porque eu tenho problemas para que essas mulheres consigam completar a educação, né, fazer a educação básica no tempo que a gente estipula como correto, né, dentro da nossa educação básica, né? E aí ficam duas questões, né? Olha, se eu tenho uma procura muito grande para essas mulheres na EJA, né? Como que eu posso garantir que elas sejam realmente integradas, né? E que elas permaneçam? E principalmente, como que eu posso trabalhar esse currículo, né? Trabalhar esse conhecimento científico para valorizar a experiência dessas mulheres, para incluir elas dentro, é, fazer essa inclusão delas dentro desse sistema educacional, não se tornar apenas mais uma barreira. Aí eu não sei se a Fabiana está podendo falar, mas eu gostaria de ouvir, Fabiana. Acho que você é uma das escolas que mais tem salas, são 3 salas, e nas salas aí tem bastante mulheres, se encaixa um pouco nesse perfil que a gente está discutindo aqui. Boa tarde. Ah, tem, né? Tem, tem uma procura grande dessas mulheres, né? Uhum, Por vários motivos. Uma porque voltou pela neta, outra pelo trabalho. Então, assim, o número de mulheres são bem maiores do que de homens, né? Na verdade, tem lá na escola, tem alguns jovens, são uhum, aqueles do integral que fazem 18 anos, querem trabalhar, e sim, aí vai. Mas são poucos. O grupo de mulheres são maiores. São bem legal, maiores que os homens. interessante. Então, corrobora um pouco nesses dados mais gerais, né? O MEC traz para a gente, né? E aproveitando que eu estou falando com mulheres, inclusive, né? Que acho que isso é o vamos dizer assim, é um ponto importante, porque eu, como homem, tive uma outra visão, tive um outro encaminhamento, vamos dizer assim, para o estudo, né? São certos privilégios que a gente só vai perceber depois quando a gente está mais velho, que a gente começa a estudar, né? Mas eu gostaria de saber de vocês, se vocês tiveram, né, durante a formação básica de vocês, ou até mesmo durante a universidade, dificuldades para conseguir se manter nesse caminho dos estudos, dificuldades para conseguir se manter, se vocês tiveram que parar em algum momento, né? Eu lembro que quando eu paro para pensar, quando eu estava na escola, né, eu estudei lá no Joaquim Antônio Ladeira Moreira, né, de colegas que ficaram grávidas e pararam de estudar e depois não conseguiram voltar mais, tiveram que retornar, né, depois através do EJA. Mesmo na universidade, né, tinha uma colega que fazia psicologia que morava comigo, ela engravidou, não conseguiu
finalizar a universidade dentro dos 5 anos, né, habituais, ela acabou tendo que se formar depois. Felizmente lá na universidade tinha a estrutura de ter uma creche e tal, né, então ajudou bastante ela conseguir se formar, mas mesmo assim, enquanto a maior parte da turma se formou em 5 anos, ela se formou só em 6, né, ela demorou, mas sempre para poder entrar no mercado de trabalho, né, e são coisas que não são são invisibilizadas, né? Assim, quando a gente pensa na educação no modo geral, a gente esquece assim, que nós temos não só a questão do gênero, mas principalmente os papéis que esses gêneros são colocados dentro da sociedade, né? As interdições, principalmente, que essas mulheres passam quando o assunto é estudar, é trabalhar, é ter autonomia, né? E como que, de uma certa maneira, assim, né, historicamente, creio que hoje um pouco menos, né? Não saberia dizer ao certo, mas como que tem, sim, barreiras e dificuldades para que essas mulheres consigam terminar os seus estudos. É que a gente está na educação, o legal da educação é que tem muito mais mulher do que homem, né? Eu acho que é um ambiente um pouquinho mais igualitário, porque depende de você fazer concurso público, né? De você, ou os professores contratados, né? Participar dos processos e tudo mais. Eu acho que é um dos poucos espaços que eu enxergo, assim, onde eu tenho um número maior de mulheres, né? Participando, um espaço mais igualitário. E historicamente no Brasil também, a gente teve uma participação feminina muito massiva. Claro que a princípio, né, olhando de um ponto de vista machista mesmo, né, de mulheres apenas no cuidar e não no educar, né? E creio que só final dos anos do final do século passado, né, principalmente com a passagem desse para esse século, que a gente tem uma visão mais profissional da função de professor, né? Apesar de que na educação básica temos bastante mulheres, né? Tem poucos professores homens, ainda chama de ti, não sei o quê. E a gente sabe que não é só questão do cuidar, né? Somos profissionais, a gente se forma, se especializa, né? E trabalha com esse processo educacional. Mas se vocês tiverem alguma coisa para compartilhar sobre a jornada educativa de vocês, eu acho que seria interessante. Então, falo assim, uma experiência minha, né, própria, né, porque eu sou de Belo Horizonte, né, por sinal onde eu estou agora, nesse exato momento, Ah, sim. peguei uma folga e vim dar uma passeada nesse feriado, passar a Páscoa com a Agradeço, família, os agradeço de você estar aqui familiares. com a gente mesmo longe. É, e assim, eu vim de uma família muito carente, não carente de comida, mas carente financeiramente. Uhum, Muita fartura de comida, muito amor, muito carinho, muita surra, muito tudo, mas na questão financeira era muito difícil, né? E ingressar numa universidade, aqui na UFMG, por exemplo, onde eu tentei por 2 vezes, foi muito difícil. E eu tentei uma vez, não consegui, na segunda vez fiquei na lista de espera da segunda chamada, não consegui. E aí, quando eu fui para São Paulo, para Itatiba, eu conheci um grupo, uma ONG chamada Educafro, não sei se você já ouviu Educar, falar. sem coisa. Então, eu fui bolsista da Educafro. Uhum, Eu fiz o cursinho em 2006, não, que 2006? 2002, eu acho. uhum, 2001 ou 2002? Porque 2007 foi quando, 2008 eu me formei. Eu acho que foi em uhum, 2002, mais ou menos. Eu fiz o cursinho e que eu conheci o pessoal lá em Itatiba, eu fiz o cursinho e fui bolsista uhum, na São Francisco. E o curso de matemática que eu fiz, porque eu sou professora de matemática, uhum. o curso que eu fiz foi bem concorrido, foi bem difícil, uma sala muito cheia. Mas, no meu caso, era questão de ter vindo de uma escola pública, onde eu fiquei um tempo, uns 3, 4 anos sem estudar, tentando uma vaga na universidade que não Sim. conseguia, um ano de cursinho, e a dificuldade na aprendizagem mesmo, Uhum. de eu achava que eu sabia matemática. Quando eu entrei na faculdade, eu descobri que eu não sabia nada. É outro Eu universo, achava né? que eu sabia. Nossa, eu achava que eu era excelente aluna, que eu era nota 10. Quando eu tirei meio na prova de geometria, eu fiquei desesperada, né? E aí, o que que acontece? Naquela classe onde eu estava, que era de 40 alunos, somente 13 se formaram, uma classe de 40, 13 se formaram, aconteceu muito isso. Pais de família que não conseguiu continuar,
por conta que tinha que ajudar a esposa que não conseguiu porque tinha que cuidar dos filhos, o marido não queria ajudar. Uhum, Então, teve uma mescla bastante. Tanto, eu achei engraçado, você falando, eu estava lembrando, tanto na uhum. minha sala, tanto de homens quanto de mulheres. De Porque mulheres. às vezes a esposa conseguiu um emprego, aí, tipo, na Crombie, na firma lá. Aí o horário era à noite, aí não podia ir, aí ele tinha que ficar com as crianças. Sim. Aí teve gente que formou depois, né, em turmas depois, mas teve uns que não conseguiram, que daí foi muito difícil, né? Sim. E tantas mulheres também. E hoje na escola mesmo, lá, a gente vê isso. Uhum, Tem senhoras que entram e aí tem filhos, e aí tem, mas a maioria são jovens. Não são uhum. nem as senhoras que desistem, Sim. né? A maioria são as meninas lá de 18, 19, 20 anos que têm filho, e aí a mãe não quer cuidar porque acha que vai aprontar, que não vai para a escola, e aí elas desistem. Vou Aí tem, existir. tem gente que fez o primeiro ano lá em 2000, não sei quanto, tá voltando agora de novo, bem mais velha, para poder concluir, porque na época não podia. Ah, não sei, uma professora falou, nossa, dei aula para você, não sei o quê. Aí conversa vai, conversa vem, descobrimos que ela não tinha com quem deixar a menininha e teve Uhum. que esperar a criança crescer para ela Esse voltar, e voltou esse ano, né? Então, existe muito isso mesmo. Mas lá na escola eu percebo mais com as jovens, uma né? jovem, né? Uhum. É, Eu acho uma coisa bem interessante, tem alguns relatos que eu peguei aqui, né? Dessa fala, né, de que quando as mulheres são mais velhas, os filhos já estão crescidos, os filhos geralmente incentivam para que essas mães voltem a estudar, né? Fazem esse, né, mãe, né? Você estudou, a gente estudou, agora é sua vez de estudar também, né? Eu fiz alguns recortes, na verdade, são de três artigos, né? Um de uma pesquisa, né? De uma metapesquisa, uma meta-análise, e outro de dois artigos que trabalham com esse contexto, né? Das mulheres, dessa questão da permanência na IJA, né? E achei interessante que eu tinha lido um texto no ano passado sobre história das mulheres, né? No meio de uma atividade ou outra aqui na diretoria, eu sempre, às vezes, paro para assistir alguma coisa, procurar um vídeo, um documentário no YouTube e tal. E eu participava de um grupo de pesquisa e virava e mexia, caía alguns textos, né? E eu lembro que eu li esse texto no ano passado, ele veio a calhar agora, quando eu estava procurando fontes aqui para poder trazer o referencial teórico para vocês, né? Então, esse recorte inicial aqui, né? Então, é de um artigo, né? E ele diz o seguinte, né? Ó, a Nilma Lino Gomes, que aparece muito, né? De vários artigos que citam ela, né? Ela tem, no começo dos anos 2000, ela publicou bastante coisa sobre essa temática da AIDS, das mulheres, né? Então, ela ressalta que as pessoas jovens, adultas, idosas, né? Do EJAI, né? Acabam tendo uma vivência muito diversa, muito múltipla, né? Com experiências sociais, humanas, econômicas muito diferentes. Embora, né, tenham essa singularidade aí dessas vivências, dessas experiências, elas também fazem parte de certos coletivos, né? O maior coletivo que a gente tem são coletivos de trabalhadores, né? A gente tem também, pode dizer que eu tenho certos tipos de escala de trabalho, de onde essas pessoas vêm, porque que elas estão agora voltando para poder estudar, mas que principalmente elas fazem parte de um processo de exclusão social e de exclusão educacional, porque elas não conseguiram terminar seus estudos no tempo considerado adequado, né? Vamos dizer assim, né? Então, não é qualquer jovem, qualquer adulto ou idoso, né, que vai buscar o EJA, mas geralmente pessoas que têm essas trajetórias aí, que têm esses atravessamentos, né, por questões identitárias, pode ser por questão de raça, de classe, de gênero, sexualidade, questão de território, principalmente. Aqui, especificamente hoje, a gente vai falar sobre a questão de gênero, mas tem também uma das pautas falando sobre a questão da luta antirracista que eu achei bem interessante. Eu estava lendo os artigos lá, é um tema que eu sou muito caro, né? Mesmo aqui na educação básica, trabalhando principalmente com os grêmios, né? É um tema que eu gosto de abordar bastante, né? E eu sou o ponto focal aqui para relações étnico-raciais aqui na diretoria também, né? Então, é, eu me inspirei muito na verdade, uma palestra, uma apresentação, né? Violências físicas e simbólicas em mulheres, da EJA. Quanta tristeza que sinto ao pensar que toda vez que falava em ir na escola eu apanhava, né? Foi um seminário, na verdade, dessas duas autoras, da Samira Moraes e da Maria Hermínia, né? Elas fazem aí uma meta-análise, trabalham com poucos textos, né? São só dois, mas elas conseguem extrair bastante informação para a gente poder entender
né? E a ideia é que os professores que trabalhem, né, com esses alunos também consigam ter esse entendimento, consigam fazer essa reflexão de quem que é esse aluno que está lá, né? Quais foram as dificuldades que essa pessoa talvez tenha passado, mas principalmente mais do que apenas um simples entendimento ali, né, e de um esforço para que essa pessoa permaneça, né, é que ela possa ser incluída, né, dentro desse grupo de estudo que trabalha a sociabilidade dessas pessoas, né. Então, o objetivo da pesquisa delas, né, era analisar os marcadores de gênero, sendo um marcador de gênero aqui bem simples, né, binário, né, homem e mulher, né, sem fazer qualquer outro tipo de discussão identitária um pouco mais recente. Trabalham, sim, com a ideia de patriarcado, né, lembrando que patriarcado, nesse sentido aqui, é a sociedade onde os homens têm privilégios em relação às mulheres, certo? E nesse caso, que é principalmente o privilégio a ter um acesso ao estudo, que geralmente era negado para essas mulheres, né? E como que essas relações aí se estabelecem dentro desse processo de escolarização, né? Onde, mesmo em alguns casos onde a questão de abandonar a escola para trabalhar era quase que um imperativo, mesmo em alguns casos como esses, eu tenho mais uma barreira ainda para as mulheres, porque elas têm que cuidar da casa, têm que cuidar dos filhos, e aí elas acabam tendo uma jornada tripla que acaba tornando quase impossível continuar os estudos, né? Então, elas fizeram uma análise qualitativa nesses dois artigos, né, com várias falas de várias entrevistas de mulheres que tinham retornado à EJA, né? Então, parece até um pouco chovendo molhado, e às vezes, assim, né, fiquei até imaginando, né, talvez você usar essas palavras, tem alguns professores que podem até ter uma ojeriza. Nossa, tá falando de patriarcado, vai vir com uma discussão feminista e tudo mais. Olha, realmente não tem como não passar por esse... é, não vou nem dizer viés, mas com essa interpretação que a gente tem da nossa sociedade, né? A gente sabe que a gente, infelizmente, avançou bastante, fala-se mais sobre igualdade, sobre equidade hoje, mas é aquilo que eu falei, quando a gente olha os dados, né, de maneira bem fria, a gente percebe, sim, que as mulheres, elas são muito ainda continuam sendo muito prejudicadas na questão da continuidade dos estudos. Fica à vontade para falar, Fabiana. É que eu lembrei de uma história Uhum, da universidade agora, você uhum, falando. Tem uma amiga que ela entrou uma turma depois da minha, da universidade, lá na São Francisco. Ela é uhum, uma turma depois da minha. E ela era casada, né, bem casada, com dois filhos. Na época, um tinha acho que seis aninhos e o outro tinha acho que quatro, bem criancinha. E o marido tinha uma condição financeira muito boa, né? uhum. Eles são gente de posses lá em Itatiba, tem gente de dinheiro, vamos dizer assim. Sim. E ela casou muito jovem, ela queria fazer a faculdade, ele falou que, eu lembrei, né, que ele falou para Uhum, ela que não precisava, que eles iam casar, que ela ia ter uma vida confortável, e estava dando tudo certo no início, né? Então, uhum, quando se casou muito jovem, ali com 19 anos, eu acho, foi bem jovem. uhum. Ela não estudou, trancou a matrícula na faculdade, lá em São Paulo, que ela não morava em Itatiba, morava em São Paulo, Sim. e foi para Itatiba, casou, e tinha uma casa maravilhosa, né? Tinha Uhum, empregado, era assim, uma coisa muito bacana. E aí, o que que aconteceu? Ele bebia. Só que daí ele começou a beber demais. uhum, Ele começou a beber demais. E aí ela voltou a estudar. E aí ela foi fazer matemática. E era uma briga atrás da outra por conta dessa questão, né? Da faculdade. E aí, com o passar do tempo, ela fez aos trancos e barrancos, fez, se formou, passou no concurso do Estado, na época até no mesmo que eu passei, lá em 2013, foi no mesmo, 2013, eu acho. uhum, E, e aí, o que acontece? Ele agrediu ela. Com o passar dos anos, ele bateu nela como ela disse, ele levantou a mão uma vez só e não ia levantar mais. Porque ele achou que ele dava de tudo para ela e que ela não precisava de nada. Então, ela relatou um dia num grupo nosso uhum. conversando, eu, ela e mais algumas amigas, o Sim. quanto foi importante ela ter voltado a estudar. Isso tá. Porque Dá agora essa ela independência tem para ela, né? exatamente. Ela tinha uma profissão, né? Então, ela Uhum. tinha como se manter, como manter os filhos. Tá bom. E essa questão de não ficar dependente dele, né? Sim.
ajudou bastante, assim, nesse sentido. O quanto é importante a gente estudar, né? Independente de qual fase, né? E aí passou que tá. Aí se separaram e ela hoje tem uma vida confortável, mas com os próprios meios, né? Claro que teve ajuda, porque recebe, né? Sim, Dinheiro e tal lá, mas assim, a independência de não ficar presa naquela situação por conta do dinheiro dele, né? sim. Então É, é interessante isso, porque muitos homens às vezes não deixam as esposas irem voltarem a estudar para poder ter um certo domínio sobre elas, né? sim. Financeiramente dizendo, né? É Porque um daí quando controle, ela né? começa a ter a certa independência, aí abre o leque, né? Então eu sou capaz, eu consigo, sou competente, e aí ela começa a se sentir bem e o marido já não gosta muito, né? E aonde vem as opressões, vem as violências, em todos os Sim. aspectos, não só a física, né? É. E aí elas acabam desistindo algumas, né? Uhum. Algumas. Sim. Então, por isso que as autoras colocam como marcador social, né, e falam sobre essa questão do patriarcado, que é justamente isso, né, trata-se a mulher como um objeto e não como pessoa, como um ser, como alguém independente, que tem também seus direitos, né, e que se essa escolha é de estar junto, ela tem que ser consensual, né, e cria-se uma visão deturpada, né, que é difícil combater, né, a Lira Murix Schwartz fala ali da questão do feminicídio, né, é difícil você abrir um jornal de notícias aqui da região e não ver pelo menos um caso de violência contra a mulher, né, é muito, muito, extremamente comum, né, das pessoas acharem que tem posse, os homens acharem que tem posse sobre as mulheres, por isso que elas colocam como um marcador social, porque isso realmente acaba se tornando uma característica da vivência dessas pessoas, né? Impossibilita que elas consigam atingir essa independência, impossibilita que elas consigam ter abrir novos caminhos, ter novas visões, pensar em outras oportunidades de profissão, de viver, de ser e estar no mundo como um todo, né? E fica delimitado naquele papel de gênero extremamente ultrapassado, em que o homem tem que ser o provedor, a mulher tem que ficar em casa cuidando dos filhos e dos serviços domésticos, e os serviços domésticos também não são valorizados, né? Não é contado como trabalho, não tem aposentadoria para isso, né? É algo bem complexo e justamente pela essa necessidade, né, voltada para o mercado de trabalho, até por essa independência que, né, muitas dessas mulheres acabam voltando e fazendo a EJA às vezes com mais idade. Fica à vontade para falar, Karina. Oi para todo mundo. Então, assim, né? Na verdade, é o que a Fá falou aí, tem tudo a ver, Fá. Aqui também tem a mesma coisa. Tem muitas mulheres, sabe, que voltaram depois, ou estão sozinhas, agora que deu tempo de estudar, já os filhos estão grandes e tal. Mas aqui também tem uma parte, não tão pequena, daqueles meninos extremamente bagunceiros, sabe? Que por algum motivo ele desistiu de estudar na época certa. Por Sim. exemplo, um ano retrasado eu estava no Orozimbo, e Uhum. lá no Orozimbo tinham três meninos ali que botavam a escola. Três, hein? Três meninos, não era três dúzias, não. Três que servia por 3.000. Botava a escola abaixo. E esses três chegaram em outubro, não vieram mais. A gente também quase que deu, praticamente, graças a Deus, eles não vieram. Aí esse tipo de aluno, né, saindo, falou assim, nossa, vai em paz. Só que então, daqui assim, 4, 5 anos, ele já vai estar com os seus 20, 21, o que ele faz? Ele retorna. Porque ele vê que ele, sem o ensino médio, ele não tem nada Isso. para. Quase mais nada para ele, né? De trabalho. Aí ele volta. Só que então, uns aqui que vieram, olha só, hein? Já estão trazendo problema também. Porque o menino sai, vai no banheiro, encontra com o outro lá no banheiro. Aí a gente não sabe o que está fazendo lá, né? Se está passando alguma coisa, se está não sei o quê. Quer dizer, quase que dá bom. Agora ele vem mais calmo, né? Ele não vem com aquela potência toda de quando ele tem 16, 15, 16 anos. Mas ele vem, só que ele vem mais na surdina. Aí, assim, tem também esse lado. E isso também acaba assim um pouco. Hoje eu fiz o conselho de classe da EJA, Uhum. e aí o pessoal reclamou muito dessa situação, sabe? De que estava tendo os meninos mais novos que estavam desanimando o pessoal até mais velho,
Entendeu? Porque eles começam a fazer bagunça. Aí imagina, eu se eu voltar agora com 50 e tantos anos, 52 que eu tô, se Isso. tiver alguém na minha. Eu não posso fazer faculdade agora. Eu vou querer bater no moleque do lado, que vai começar a fazer. Para com isso, menino, entendeu? E aí, né, a gente já não tem mais o mesmo pique, né? Então eu tava vendo assim, que isso também é um problema às vezes, né? Ali, Sim. mas a gente vai, eu vou ter que chamar esses meninos, vou ter que conversar com eles. Sim. Sabe Mas qual olha é? só que interessante, assim, é claro que eu não tenho dado concreto para dar base na afirmação que eu vou fazer, mas a gente fica conjecturando, né? Sim. Sempre são meninos, sempre são homens. Dificilmente você vai É. encontrar uma mulher jovem causando esse tipo de alvoroço. Não estou dizendo que não exista, Nossa, mas a maioria dos relatos são homens, né? são mais homens mesmo, né? É que eu não sei o que acontece. As meninas dessa idade, 20, 20 e pouco, que é assim, as que pararam de estudar viraram mães. A maioria vira mãe. E aí, 20, 20 e pouco, às vezes ainda tem um filho um pouco pequeno, às vezes, para deixar, e é aquilo que a Fá falou. Tem muito homem que não quer que a mulher vá. E outra, se ela volta a estudar, tem aquela questão até do. Aí ela começa a ficar independente, conhece outras pessoas, de repente, os caras têm ciúmes mesmo. Entendeu? Que a questão lá que você está comentando do feminicídio, né? A maior, Isso. 90% é por ciúme. Entendeu? Porque a mulher usa Uhum. roupa curta demais e vai vir com a roupa dessa aqui, de repente ela tá nova, tá bonita ainda, né? Aí chama a atenção de outros caras e tal. Então, não é, para elas, no momento, às vezes não é uma vantagem voltar a estudar e brigar com o marido atual, entendeu? Porque as que vêm, de repente, já tá quase acabando o casamento também, sabe? É Sim, aquela é muito situação. comum, né? O pessoal É, mais idoso, assim, é muito ou o comum. parceiro faleceu, ou já se Isso. separaram, né? Ou ela tem ideia, assim, de estudar rápido e dar um pé na bunda do cara porque ela quer arrumar um emprego mais ou menos, um emprego bom, Isso. entendeu? Porque sem o estudo não dá para arrumar mais nada mesmo. Tá totalmente complicado, né? Sim, E é isso. Mas a quase vira realidade quase tá um indo. ponto, né? Assim, um porto seguro, né? Porque assim, Isso. para além da questão do trabalho, também entra essa questão da independência A da própria independência vida da dela. pessoa, né? Isso. Uhum, É né? isso. Então, e aí as autoras que elas contextualizam, né? Elas falam então que eu tenho esses processos de exclusão e de violência vivenciado por muitas mulheres. E isso fez com que elas ficassem historicamente à margem do processo de escolarização, que elas fossem impedidas de estudar no tempo que a gente considera adequado, né? Então, elas falam que é muito importante entender que a EJA acaba se colocando, como a gente está falando, como uma alternativa viável para que essas mulheres consigam não só finalizar a sua educação formal, né? Mas que elas tenham um espaço ali, um espaço seguro, inclusive, né? Para que elas consigam criar, né? E realmente, é, essa é uma palavra que caiu muito em desuso, acho que por mau uso, mas eu acho que aqui ela se enquadra muito bem nesse contexto, que é a questão do empoderamento mesmo, né? Fortalecer esses laços por meio de relações sociais, ela conhece outras pessoas, ela interage com os professores, faz atividades que estão muito fora do escopo do cotidiano delas, que geralmente é relacionado ao trabalho, ao cuidado da casa e dos filhos, né? E conseguem se escolarizar dentro desse meio tempo, né? E muitas, inclusive, querem continuar estudando, né? Aqui eu separei algumas falas dos dois artigos que as autoras analisaram, né? Que tem essas falas, né, dessas mulheres da EJA, né? Então, a primeira é a seguinte, ó. Estou cursando ensino fundamental e fiquei 25 anos fora da escola. Tive que parar de estudar porque os pais não deixaram, pois morava longe e na época não tinha transporte escolar. Então já tinha essa questão do acesso, né? Quando parei aos 9 anos, foi ajudar a minha mãe nos afazeres da casa. Comecei a trabalhar por dia nas roças dos vizinhos e da família para ajudar na renda familiar, já que meus pais moravam no interior e tinham terras. Aos 18 anos, casei e continuei a trabalhar na roça e logo em seguida tive dois filhos. Ela com 35 anos e só com 35 anos conseguindo voltar a estudar, né? Segunda fala, né? Eu nunca fui para a escola. Tinha 10 irmãos, só eu de mulher, e não podia estudar. Meu pai sempre dizia que estudar não era coisa para mulher direita, que as mulheres tinham que saber fazer os afazeres domésticos e era isso que importava. Aí eu tenho uma pessoa mais velha de 68 anos fazendo esse tipo de relato. Então, esses são os marcadores, né? Tem esse marcador que é claro que é do patriarcado, que é esse machismo. Não, mulher tem que ficar em casa, mulher não tem que estudar. Olha a fala que o pai usava, né? Mulher direita, né? O que que é essa mulher direita? Né? Cercear, né? Não só a questão do direito à educação, mas cercear também que a pessoa se desenvolva, que a pessoa crie o seu próprio senso crítico, que a pessoa adquira novos conhecimentos, que ela alcance, né, voos cada vez mais e mais altos,
e que ela fique presa dentro de uma estrutura ali, que é uma estrutura de trabalho, de trabalho doméstico, de trabalho pesado, de trabalho precarizado, inclusive de trabalho não reconhecido, né? E que fique preso dentro de um ciclo. Eu não quis usar porque todo mundo usa aquele curta-metragem lá, Vida de Maria, né? Eu acho que já foi tão utilizado que ele já até perdeu quase o sentido, mas ele expressa muito bem essa continuidade, esse ciclo. Aí o ponto que a Karina trouxe é interessante, né? Olha, hoje, né, é uma coisa que a gente já discutiu, a gente tem uma juvenilização do eixo, a gente tem muitos jovens fazendo hoje que eles não terminam mais a educação no tempo adequado. Quando a gente fala aqui da nossa região, principalmente a gente está aqui no Sudeste, né? Então hoje eu sei que, olha, eu tenho transporte, eu tenho merenda, não é o melhor transporte, é a melhor merenda, é o melhor material, não é. Mas eu tenho isso disponível para esses alunos e mesmo assim, né, por uma série de motivos, eles acabam não terminando a educação no tempo, né, regulamentar e acabam voltando para a EJA. Mas mesmo dentro dessa volta, as mulheres elas acabam voltando muito mais tarde por segurar esse fardo de cuidar da casa, de cuidar dos filhos, às vezes serem mães solteiras, né? Então as autoras elas colocam isso como marcadores, porque é realmente algo que marca, né, a trajetória dessas pessoas, né? E além disso, tem também essa questão das marcas da violência, né? A gente falou aí, né, sobre feminicídio, sobre. Eu não ouvi mais recentemente, mas eu já ouvi histórias de 10, de 20 anos atrás do homem não deixar a mulher estudar. Não, você não vai na isso, você não vai estudar porque eu não deixo, não quero. Você tem que ficar trabalhando em casa. É uma ignorância tão grande, né? Assim, de você tentar cercear o direito de uma pessoa de ser, de querer ser quem ela é e principalmente uma visão muito curta sobre o próprio futuro, né? Você está dizendo que você dá conta das coisas aqui, mas se você morrer, eu faço o quê? E se você me largar, por exemplo? Vira uma vida em função de outra pessoa que pode, né, ser modificada num piscar de olhos, assim, né? Então, eu tenho sim essas marcas de violência, elas estão presentes nos corpos dessas estudantes mulheres, não só as físicas, mas principalmente essas psicológicas, né? Essas interdições de não deixar a pessoa ter a liberdade de tomar as próprias escolhas, né? De decidir o que ela vai fazer da vida dela, né? Então, a EJA é historicamente marcada pela forte presença de mulheres que buscam, sim, nesse espaço aí, novas vivências, conhecimentos e socialização, né? Mesmo a educação, né, sendo um direito universal, eu ainda preciso compreender que cada vez mais, né, é maior, né, quem está envolvido com o processo educativo reconhecer essas diferenças, né? Então, eu sou professor, por exemplo, sou homem, estou lá trabalhando com a EJA, eu tenho que ter noção de quais são as dificuldades que essas mulheres têm. E não é para eu facilitar, dar nota, aceitar, sei lá, notas mais baixas, mas muito pelo contrário. Mas eu entender o público com que eu estou trabalhando e pensar em estratégias, e pensar em metodologias para que incentivar que essas pessoas continuem frequentando, que elas consigam terminar, né, essa fase da escolarização, essa retomada delas. Porque senão eu corro o risco de retomar justamente os processos que excluíram essas mulheres da escola em primeiro caso, né? Então, se eu entro lá e acho que está tudo ok, está tudo certo, que todo mundo é igual, se eu não percebo essas diferenças, esses marcadores, essas dificuldades, essas barreiras, né, da mulher que tem filhos pequenos para cuidar, e ela vai faltar mesmo, porque o filho fica doente, ela não tem quem deixar a criança. Se eu não pensar em outras alternativas e outras maneiras de alcançar essas pessoas, elas realmente vão abandonar. E a educação que tinha que incluir, né, principalmente no momento tão delicado como que é o eixo, acaba não incluindo. Então, as considerações finais que elas fazem está muito em relação a essa questão de que, olha, a educação é um direito, né? A escolarização é um direito, mas a cultura que a gente tem ainda é muito forte, principalmente na classe trabalhadora, nas pessoas mais pobres, marcada por essa dicotomia de que, assim, olha, estudar é importante, mas você é mulher, por ser desse gênero, você tem outros afazeres, você tem outras obrigações, e a educação não é uma prioridade, né? É, e isso atrapalha e muito, né? Não é à toa que a gente tem um número tão grande de mulheres dentro da EJA, né? Então elas salientam, né? Mais do que uma questão de marcação, de marcadores de gênero, né? Elas defendem que eu tenho que utilizar o espaço escolar para desconstruir. Elas colocam a palavra que desfragmentação de padrões misóginos, né? Misóginos, machistas, sexistas, olha. É ali na educação
que eu preciso trabalhar justamente com essa ideia de equidade, de igualdade, de justiça social e de direitos, né? Porque tendo reconhecimento desses direitos sociais, né, entre eles o de estudar, de obter sua formação intelectual, é que essas pessoas podem continuar tocando suas vidas, que elas podem ganhar um nível de independência que antes elas não tinham, né? Então, o educador, ele precisa ter noção disso, né? O professor está trabalhando com esses alunos. Se ele não tem, ele cai nesse risco de justamente reproduzir esses preconceitos, essas diferenças, e às vezes de maneira, a maior parte das vezes, né, não intencional, mas de uma maneira inconsciente, vamos dizer assim, né? Aqui eu peguei um trechinho de outro artigo que eu gostei bastante, que é da Bruna Saldanha, que ela diz o seguinte, ó, as relações de gênero se constroem no âmbito da cultura, do simbólico das representações. Então a gente tem uma boa noção, quando a gente vai crescendo, do que é de menino, do que é de menina, né? O rosa, o azul, o carrinho, a boneca, as coisas para menino, tudo voltado para o cuidar, para pro limpar, pro cuidado doméstico, então tem panelinha, tem um fogãozinho, os meninos são sempre para se aventurar, é carrinho, é pipa, seja lá várias outras coisas, né? E ela entende aqui que é na escola, né, nesse espaço, que é um lugar privilegiado para eu ter uma reconstrução, ou como as outras falaram, uma desfragmentação dessas noções. Eu falei, olha, não, fulano, você pode fazer outras coisas assim, né? Eu queria usar um termo, mas eu acho que é muito chulo, mas assim, né? A maioria das atividades que a gente faz no nosso dia a dia, a gente não faz utilizando os nossos órgãos sexuais. A gente faz utilizando nosso cérebro, nossas mãos, né, o nosso corpo todo, mas não utilizando o órgão genital. O órgão genital tem outras funções, né? Então, fazer essa classificação tão básica, baseado, né, na nossa fisionomia, né, é extremamente restrito. Só que como é algo que a gente cresce, né, todos nós aqui que estamos dentro dessa sociedade, a gente acaba internalizando, né? Então, nosso papel como educador é justamente combater isso. Eu posso falar, eu sou professor de história, trabalhei por um bom tempo, mas só quando eu estava lá na faculdade que comecei a perceber certas coisas. Em relação até aos próprios colegas, né? Teve uma época que eu estava trabalhando no estado que eu percebi, olha, as mulheres sofrem mais abuso moral do que os homens, né? Isso por parte dos alunos, isso por parte da gestão, muitas vezes. Ué, primeiro que ninguém tem que sofrer abuso moral nenhum, mas por que as mulheres sofrem mais abuso moral? Qual que é a visão que esse profissional, ou que esse aluno, ou que esses pais têm em relação a essa pessoa que está ali na frente deles? Será que eles estão vendo lá o profissional, a professora que está trabalhando, eles estão vendo só é, essa questão de gênero construída, né? Vamos dizer assim. Então, esse é um tópico que eu acho bastante interessante, eu acho legal de se trabalhar e levar para os professores e fazer também com que eles reflitam, né? Se as mulheres são maioria na EJA, possuem jornada tripla muitas vezes, trabalhar, cuidar dos filhos, cuidar da casa e ainda estudar, como que a gente pode pensar numa metodologia que estimule que elas permaneçam, que elas concluam, que elas não se sintam excluídas, né? Como que a gente pode estimular que elas busquem a autonomia delas, que a gente consiga elevar assim essa autoestima através do conhecimento, das coisas que elas estão aprendendo, como que a gente contribui para a permanência e para esse êxito no sentido de realmente, né, não a palavra esvaziada, porque ela foi repetida 1 milhão de vezes, mas realmente de empoderar elas para lutar por seu lugar de direito nessa questão do trabalho, na família e na sociedade. É uma reflexão interessante dizer, porque não é algo simples, também não tem fórmula mágica, né? E foi justamente, né, no texto da Saldanha que ela traz, que eu acho que a proposta do que a gente faz aqui, né, é uma proposta freiriana, trabalhar com o círculo de cultura, né, de ser algo um pouco mais democrático, mais aberto para escuta e tudo mais, né, de que eu tenho que repensar essa relação professor-aluno, que eu tenho que realmente ter um diálogo, não uma palestra onde eu falo e você ouve apenas, né? Eu tenho que pensar aí que eu tenho esses sujeitos, que esses sujeitos têm sim um papel de criação, que eu tenho que levar em conta a história, a trajetória dessas pessoas, que eu tenho que puxar assim os conhecimentos que são da ordem do comum, do cotidiano, e através deles usar como base para poder inserir esse conhecimento científico, que eu vou encontrar dentro desses alunos muitos preconceitos, né? Eu vou ter essa reprodução desses preconceitos, dessas diferenças, e que elas precisam ser desconstruídas, e para serem desconstruídas eu preciso endereçar elas, para eu realmente ter uma educação libertadora de verdade, e não uma educação onde, na verdade, eu vou reforçar essas ideias aí
machistas, misóginas, né? Esses papéis de gêneros clássicos que acabam vindo, né? Então, Tiago, pois não, fica à vontade. o interessante é que elas são tão oprimidas, né, vamos dizer assim, nesse sentido, porque quando elas realizam uma atividade de qualquer Uhum, disciplina, mas quando é uma coisa assim, por exemplo, é português, né, que vamos dizer assim, que suga mais, né, português, uhum, matemática, biologia, eles adoram aula de biologia, porque fala do corpo humano, explica-se muita coisa, e aí quando a professora dá uma atividade e elas conseguem realizar aquela atividade com êxito. uhum. E são, né? Deixa eu dar uma travadinha, ver se volta. É porque ela não tá em casa, né? Né? Elas fazem, Fabiana, deu uma travadinha na fazem sua conexão. fazer Daí, aqui. agora voltou. Agora, não. Voltou, Voltou. voltou. Então, elas são elogiadas e aí elas se sentem bem, felizes, e elas se sentem capazes, né? Então, quer dizer, eu não sou a fala que eu já ouvi na escola é assim, nossa, eu não sou tão burra assim, bem assim, nossa, eu não sou tão burra assim. E vai lá mostrar para mim, elas vão lá, eu posso mostrar para a Fabiana, né? As senhorinhas, e às vezes eu estou Sim. no corredor, chama a Fabiana para ela vir ver. Nós Uhum. vamos apresentar um trabalhinho lá para a professora fazer um jogral. Chama a Fabi. Sabe assim, elas querem mostrar, e, por ser maioria, né? Falo elas porque são Sim. maioria, né, de Uhum. alunas. Então, quer dizer, aquela mulher em casa, sofrida, que trabalha, que cuida do filho, que cuida da casa, cuida do marido, e aí aí já está esgotada, Uhum. né? Não consegue nada. Aí ouve do marido assim, não sei o que você vai lá, isso não serve para nada, né? Estou falando coisas que eu já ouvi, né? Uhum. E aí elas chegam na escola e vê uma coisa interessante, né? Por exemplo, uma senhora ficou super feliz, isso aconteceu ano passado, Uhum. quando a professora estava trabalhando porcentagens e deu um exemplo do cotidiano delas, que são as compras nas Casas Bahias, né? O professor Uhum. usou bem esse termo, né? Para comprar a geladeira. Então, o que que Uhum. compensa mais? Né? Será que compensa parcelar? Será que compensa pagar à vista? Então, assim, coisas que para elas foram interessantes, né? Então, assim, quando você traz isso para o cotidiano e elas conseguem entender, elas veem o sentido daquilo que estão aprendendo. E aí elas falam, ficam felizes, né? Que não sou tão Sim. burra assim, que eu consigo fazer. Meu marido fala, eu vou vir fazer o quê aqui? Isso aqui não serve para nada, é perda de tempo, eu tenho que cuidar dos meninos, que ele trabalha e não dá, ele tem que descansar. Mas ela também trabalha, né? Eu também Ela trabalho, também trabalha. né? E ele já estudou, por que que ela não pode? Então, assim, Uhum. é difícil, né? É uma relação assim Isso. meio complicada, né? E assim, é engraçado assim, né? Como eu falei, eu nunca dei aula na EJA, mas conheci pessoas que fizeram e tudo mais, né? E você percebia assim o avanço dessas pessoas, e daqui a pouco era ela que estava organizando o orçamento de casa, era ela que estava correndo atrás de coisas novas, você estava aprendendo a mexer nas novas tecnologias, estava dando volta no marido já. E assim, e para alguém que muitas vezes está acostumado ali ser o dono da casa, o cara que manda e não sei o quê, e ele tem. E é engraçado, porque assim, elas não estão atrás de desafiar, né, a posição do marido dentro do casamento, nem nada do tipo. É uma questão de autonomia, de participação crítica, né? Tá aqui, né? Desenvolver a criticidade, né? Conhecer seus direitos e tudo mais. Esse homem, muitas vezes, se ele realmente for ignorante, porque aí tem que ser uma pessoa ignorante, vai se sentir ameaçado. Enquanto, na verdade, em vez de utilizar como um incentivo de que, olha, eu também posso continuar estudando. Se eu fiz o ensino médio, eu posso, sei lá, atrás de um curso técnico, posso dar alguma coisa que é interessante, eu posso, às vezes, trocar de profissão, posso fazer uma universidade, né? Muito para fugir daquela grande, de uma velha ideia que é difundida, né? Atrás de todo grande homem tem grandes mulheres, né? Mas quando a gente pega os grandes cientistas aí da humanidade, muitas vezes tinha uma mulher ali por trás, ou ajudando no E é trabalho, interessante organizando também, toda a vida do cara é, para que ele pudesse se dedicar ali, né? e é interessante também que elas aprendem a argumentar, né? Elas não somente concordam com o que ele fala, ou talvez concordam com o que outras pessoas falam, né?
Então fala assim, Fabiana, por que que esse vidro é verde? É verde. Por quê? Ah, porque é verde. Então, assim, ah, porque sim. Ah, eu concordo com o que ele falou, né? Então, não, elas começam a ter a própria opinião e sabendo o porquê daquela opinião, né? Sim. Então, assim, essas falas, né? Esses seminários que acontecem, essas conversas que às vezes acha, ah, tá perdendo tempo. Não, não tá perdendo tempo. A professora de história faz um seminário, uma roda de conversa, oratória, né? E liderança. Então, assim, são aulas de diálogos, né? Sim. E eles vão falando, e eles vão aprendendo a argumentar por que que isso é verde, né? Não poderia ser azul, não poderia ser rosa. Então, assim, não é só concordar, então abre um leque. Então, quando Sim. eles voltam, elas, né, eles também, quando Uhum. voltam para a escola, abre o leque. Então, as Um leque oportunidades grande. são inúmeras, né? Sim. E aí é onde desencadeia muita coisa, né? Boa e às vezes não tão boa assim, né? Uhum. Mas espero que dê tudo certo. Sim, né? Aqui tem mais uma reflexão, porque eu peguei de um texto aqui, de duas autoras, né, que traz uns relatos que eu achei muito interessante, ó. Diz assim, ó, a cada história motiva uma expectativa para o retorno, né? Aí uma das entrevistadas falando, ó, eu montei um salão onde eu fiquei 20 e poucos anos com o salão. Daí, como eu parei com o salão, eu voltei a estudar para arrumar uma coisa melhor. Já Maria Cecília mencionou a necessidade de voltar a estudar devido a uma exigência do trabalho. Ela trabalhava como zeladora, foi promovida a inspetora de alunos e agora, com a conclusão da educação básica, anseia por novas oportunidades. Enquanto, para Maria Quitéria, o retorno à escola foi para sair da cama, porque foi bem na época que meu filho morreu e eu não tinha mais vontade de fazer nada. Eu queria morrer também. Eu fiquei muito tempo em depressão profunda e eu precisava me ocupar. Daí os meninos, os meus filhos, falavam: mãe, volta a estudar. E ela voltou a estudar. Eu deixei dois exemplos aqui que eu achei muito legaisinhos. Uma professora fazendo uma ação com uma aluna e o outro é de uma. É um pouco mais propaganda política, mas eu acho que pega bastante desse viés de como essas mulheres voltam e de como isso pode mudar a vida delas, né? Você está saindo som aí para vocês? Beleza. É uma coisinha tão simples, né? A professora está dando aula de português, está falando sobre poesia, tal, 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 de gênero, e aí cai a questão da música, ela vai lá e chama a aluna e ela sai extremamente sorridente. Esse vídeo aqui também é bem legal, é bem curtinho, 1 minutinho só. Tem um pouquinho de. Tem um pouquinho de teor de propaganda, né? Porque é do governo do estado lá, do Mato Grosso, mas acho que é um exemplo bem legal, né? É uma recomendação que eu deixo, né, para vocês, para os professores, essa coleção aqui que é muito boa, né? A História das Mulheres no Brasil. Ele é organizado pela Maria Del Priore, mas são várias.
historiadoras aí com vários artigos, inclusive um dos artigos eu peguei desse livro, né? Tem um novo, que é o Nova História das Mulheres do Brasil, que também é muito bom. Pena que livro no Brasil é caro, né? Às vezes é difícil acesso. Algumas escolas têm a primeira versão, a História das Mulheres no Brasil, né? Eu sei que eu puxo um pouco para a história mesmo, que é minha área de formação, mas ele trabalha com vários aspectos, né? Do ser mulher, do que é ser mulher no Brasil, e de como essas barreiras aí foram sendo derrubadas, transformaram em direitos, mas que precisa ter consciência deles para poder manter, né? Fica como uma indicação de leitura, os dois livros são muito bons. Nesse segundo livro aqui, o Nova História, tem uma professora que deu aula para mim, a Tânia de Luca, que tem um artigo excelente lá dentro. Eu vou deixar também a indicação desse vídeo, Mulheres na História, as Mulheres e o Acesso à Educação no Brasil. Não passei para vocês, porque ele é um pouco maior, ele tem uns 11 minutos, mais ou menos, mas eu acho que dá para se trabalhar num ATPC, e creio que, assim, independente até de ser o ATPC voltado para o EJA, ou mesmo o ATPC para os professores aí do regular, a gente tem que sim ter essa noção dessas diferenças de gênero. Quando você está com um aluno lá, pode ser do 8º ano, do ensino médio, aí você pergunta, o que que você faz em casa? O moleque fala, jogo videogame, jogo bola, não sei o quê. Aí você pergunta para a menina, cuido do meu irmão, levo meu irmão na escola, lavo louça, preparo comida e não sei o quê, levo comida para o meu pai, por aí vai. Né? Mesmo na educação regular, os alunos que estão ali no tempo adequado, eu tenho também essas diferenciações, e a sala de aula é um espaço interessante para se trazer essas reflexões, né, entender elas e pensar também em outras possibilidades que não sejam só apenas cair dentro desses papéis de gênero que estão pré-estabelecidos para a gente, tá? Tá aqui as referências, os textos são muito bons, são curtinhos, né? Principalmente o que eu mais gostei aqui foi a da Bruna Saldanha, que é excelente, né? E principalmente esse da Guaciara aqui, que está dentro ali da História das Mulheres do Brasil, né? Eu peguei só um trechinho do livro, né? E terminando com uma fala aqui da Simone de Beauvoir, que é uma filósofa muito famosa, francesa, quando se fala sobre essa questão do feminino, dessa criação e dessa construção do feminino, do que é feminino, né? E dessas interdições que o feminino passa, né? Ela é uma das figuras mais faladas e mais consultadas, né? Ela foi muito importante para a filosofia existencialista, principalmente. Antigamente, filosofia na sala de aula você nunca ouvia falar dela, né? Hoje em dia ela é um pouco mais citada, cai em vestibular, tá até no material da Seductu, ensino regular, espero que no do EJA ela apareça também, né? E eu acho que essa frase ela é bem autoexplicativa, mas ela carrega todo esse impacto, né? Que nada nos defina, que nada nos sujeite, que a liberdade seja nossa própria substância, já que viver é ser livre, né? Então, se a sociedade ela nos aprisiona aí com seus marcadores, com suas exclusões, a escola sim, a escola não resolve todos os problemas, tá? Mas ela abre caminhos para que essas pessoas tenham um ser e estar no mundo diferente, né? E creio que essa é uma reflexão interessante para levar para os professores, né? Do EJA, né? Mesmo professores também do regular, né? Para se pensar nessas diferenças e para que a escola não seja um lugar de diferenciação, seja realmente um lugar de justiça e de equidade, né? E que essas discussões sejam trazidas. Pessoal, é isso. Eu agradeço muito a participação de vocês. Fabiana aí de Minas Gerais, traz bastante queijo aí, aproveita, doce de leite, né? Karina, Soneide, muito obrigado por vocês participarem. Aproveitem o feriado para Sim. descansar depois desse conselho e toda essa dor de cabeça com essa prova de OE aí, Tiago, né? Uhum. eu só quero pedir desculpas porque eu me atrasei um pouco para entrar. Ah, não, fica tranquila, Soneide. Eu Tava sei que a gente fazendo trocou um horário APA. também, né? A gente está numa, num horário diferente, porque tem o feriado e tal, e toda essa correria. Eu sempre deixo gravado, né? Jogo lá no YouTube, caso vocês queiram utilizar alguma parte da minha fala no TPC, ou se vocês tiverem dificuldade de achar algum texto ou um vídeo específico, aí pede para mim que eu passo o link e tal, tá? Mas eu agradeço a participação de vocês, que são mulheres, inclusive, são maioria aqui. A gente tem mais alguns colegas que não participaram, né? Pelo menos um colega avisou que não poderia estar, né? Mas agradeço muito, espero que vocês levem essa discussão aos professores, né? Eu vou entregar meu plano de trabalho em relativo à EJA, aí vou ver se a partir do mês que vem eu consigo participar de um ATPC ou em alguma escola durante o período noturno para a gente poder conversar. Se bem que é só a Fabiana que eu não conheço pessoalmente, né? A Karina e essa Neide eu conheço, mas também poder, às vezes, quem sabe,
ter algum diálogo com os professores ou com os próprios alunos. Eu agradeço bastante. Fabiana, você só elogiou muito você, elogiou Ela bastante. é Eu doida. passei em Itatiba semana passada para entregar os cartazes, né? Ah, você Tinha falado com veio? ela, isso, ela elogiou bastante você. Ela falou que está super feliz aí com o trabalho que você realiza aí na EJA, né? A gente discutiu algumas ações aí de divulgar um pouco mais também, né? Sonejo, também estou divulgando para todo mundo que eu posso. Eu peço perdão porque eu não consegui os cardzinhos personalizados para nossa secretaria aqui. Vou ter que eu mesmo fazer, mas até semana que vem eu faço e passo para vocês também, né? A gente ver se a gente consegue manter as turmas aí em Louveira, né? Eu sei que em Tupéva tem bastante, né? E eu passei em Jarinu também essa semana, conversei com o pessoal lá da Câmara Municipal, né? Lá tá sem EJA, nem na prefeitura tem. Falei, olha, isso é muito grave, a gente precisa ter, porque a gente tem uma demanda muito grande, né? Então, vamos ver se a gente consegue fortalecer aí, através de parcerias com as prefeituras e tudo mais, e tentar trazer esses alunos que estão fora, né? Mas agradeço muito, estourou um pouquinho o tempo, tá? Fico à disposição para vocês, o grupo tá ali, pode me chamar, pode mandar mensagem direto para mim, tá certo? Se quiserem compartilhar alguma coisa que vocês querem utilizar no TPC, se tiver alguma dificuldade sobre algum tema, ou sobre algum. Se bem que vocês são muito mais experientes do que eu dentro da área, tá? Tá Mas bom. eu sempre tô no apoio, né? Deixa eu parar aqui essa gravação, senão eu vou esquecer. Se eu esquecer, ela fica.